que eu fico me perguntando, e até perguntar para vocês aqui, se é possível você pensar num projeto de desenvolvimento nacional com uma burguesia que perdeu completamente a sua identidade nacional, porque agora ela já não tem mais espaço, né? Ela ficou totalmente, vamos dizer assim, plasmada num consórcio, que é um consórcio que é apátrida. Não sei nem se dá para dizer que ela é uma burguesia vinculada aos interesses americanos. Talvez seja que são americanos, simplesmente porque o centro de gravidade da finança internacional seja os Estados Unidos. Mas se fosse em outro lugar, ela seria outro lugar. Então, eu acho assim, tendo ela descaracterizado esse lado, vamos dizer assim, nacional da sua própria identidade enquanto elite, eu consigo até entender porque outros setores, como setores estatais, que são ligados historicamente às elites e às burguesias, também perderam a sua face nacional. Então, para mim, hoje, é cada dia mais evidente quando se pergunta, pô, mas cadê os militares nacionalistas? Por que que eles não estão protegendo o patrimônio nacional, o pré-sal, as empresas, etc. Por que eles desistiram de um projeto geopolítico de expansão lá para o Caribe, para o Arco de Pérolas, caribenho e andino, como eles chamam, né? Então, para mim é muito claro. Se as elites perderam característica nacional, setores do Estado que são vinculados às elites também perdem. É uma descaracterização geral desse sistema. Então, eu não vejo muito uma saída enquanto a gente se apoiar no voluntarismo de acreditar que esse pessoal vai ter uma chavinha girada e, de repente, vai se tornar nacional de novo, vai querer investir no país, vai ter aquela coisa, como é que eles chamam? O lobo burguês, como é que é? O espírito animal do burguês investidor, que ele consegue converter, vamos dizer assim, a sua razão de ser para uma outra coisa, que já está em outro plano. O André, eu tinha feito uma observação semelhante a isso. Você dizia que via, assim, idealmente, quando o poder político no Brasil voltasse a ser nacionalista e, portanto, a orientação econômica visasse a proteger o interesse nacional, que não haveria como escapar, pelo menos nos setores estratégicos, dada inclusive a tendência do Brasil à doença holandesa, da gente ter um capitalismo de Estado. É por aí? Sim, certamente por aí. Mas o Piero levanta um ponto que é importante, que é se esse capitalismo de Estado implica a gente questionar as hierarquias que estão postas no plano internacional, como o Wallace colocou, ou se a gente vai ser, né, vai ter um protagonismo subordinado, que a gente vai se encaixar. E aí eu até ia provocar o Piero, né, na formação dele, para a gente discutir os elementos hierárquicos, né? Então essa é a matriz da humanidade. A matriz da humanidade são sistemas de hierarquia. E aí a gente, ao longo do tempo, as sociedades evoluem e pressionam essas hierarquias rumo à horizontalização, mas você tem um ciclo, né, de expansão e retorno dessa horizontalização no sentido de sociedades mais igualitárias. Mas a hierarquia, a maneira como a gente estrutura, né, a sociedade, isso é histórico. Então, quando você pega, e antropológico, né, até gostaria de ouvir o Piero nesse sentido, quando você pega o plano internacional, ele é repleto de hierarquias. E a questão é como que a gente vai se encaixar nessa hierarquia, de maneira protagonista ou de maneira subordinada. Nesse sentido, a sua pergunta, Romulo, eu acho que nos leva a um problema de ordem tanto semântica quanto ao mesmo tempo de ordem política, que é nós somos capazes de usar o termo nação desenvolvimentista ou coalizão desenvolvimentista para agregar, né, forças, arregimentar forças para levar isso à frente, ou a gente vai ter que recriar, né, um conceito que seja mais mobilizador, que deixe a carga, né, que já está adensada desse conceito para trás. Eu não sei ainda, essa é uma pergunta que eu não tenho. Agora, não tenho resposta.